Vamos começar com as nossas técnicas virtuais. Todo o processo sempre vai iniciar com a lavagem das mãos. Depois da lavagem das mãos, nós vamos ter a lavagem da bandeja e a separação do material, certo? Então vamos recapitular nossa lavagem das mãos. Primeiro, molhamos a mão, colocamos bastante sabão, espalhe o sabão na mão e iniciamos o passo a passo. O dorso da mão, os dedos, a mão de conchinha, na mão esquerda, na mão direita. Vamos para os dedos, os dedões, a mesma coisa. Lembrem que não é movimento de vai e vem, é abraça e solta, abraça e solta. O mesmo movimento no punho. Depois vocês abrem, deixa a água escorrer, fecha a torneira, retira o papel toalha, não esfrega, só apalpa, vai utilizar quantos papéis for necessário. Viu que o papel está extremamente molhado, coloca fora. Mais papel toalha, seca bem, principalmente no meio dos dedos, porque depois vocês vão utilizar a luva. E aí vocês descem pelo tubo. Correto? Essa é a lavagem das mãos. Então, alunos, depois da lavagem das mãos, nós fazemos a lavagem da nossa bandeja, onde nós vamos depois separar todo o material para fazer a técnica. Como que funciona? Vocês vão colocar água sobre a bandeja e o sabão. Lembrem que essa bandeja ela está armazenada em algum local, vocês não sabem quem utilizou essa bandeja, se foi lavada ou não. Então sempre, antes de iniciar o procedimento e depois de terminar o procedimento, vocês descartarem todo o material, vocês vão fazer a lavagem também. Após vocês lavarem ela, vocês podem colocar o álcool 70%, utilizar uma compressa para secar a bandeja. É opção também utilizar o papel toalha, sem problema nenhum, vai depender de cada instituição que vocês estão trabalhando, mas sempre sequem a bandeja, porque vocês vão colocar todo o material aqui e vai molhar esse material depois. E o álcool 70% ajuda a secar mais rápido. Bandeja limpa, agora nós vamos para separar o material. Bom dia, alunos, dando continuidade à nossa aula de punção venosa, hoje eu quero demonstrar para vocês a técnica e além da técnica o tamanho dos dispositivos que nós possuímos. Tá? Então, o que nós temos aqui, nós temos o catéter flexível, tá? E nós temos o catéter que não é flexível, que é a agulha apenas. Vamos falar um pouquinho dos catéteres flexíveis. Se vocês observarem, as próprias embalagens, elas possuem cores, essas cores são padronizadas. Cada cor é um tamanho de dispositivo. O amarelo é o tamanho 24, que ele vai ser um tamanho menor, e ele vai até o número 16. Todos números pares, 24, 22, 20, 18 e 16. Quando escolher esse dispositivo, qual o tamanho que eu devo escolher? Geralmente os mais calibrosos, que a gente fala do 20 ao 16, é para pacientes que nós precisamos colocar muito volume nesse paciente.
Nesse tamanho aqui, o 24 e o 22, são para infusões que não necessitam de grandes volumes, de manutenção. Por exemplo, o paciente está fazendo antibiótico terapia ou que está fazendo medicações se necessárias, nós utilizamos o dispositivo 24 ou 22. Ressalto que esses dois dispositivos, o 24 e o 22, o 24 principalmente, ele é utilizado até em crianças. Então, para pacientes idosos com uma fragilidade cutânea, uma dificuldade de acesso venoso, nós optamos por utilizar esse dispositivo, tá? Eu vou abrir para vocês verem o tamanho real deles, tá? Vamos lá. Então, nós temos o 24, acho que dá para ver, né? O 18 e o 16. Ainda nós temos uma outra numeração que é o 14, tá? Que ele é mais longo ainda que o 16. Se vocês observarem, ele tem duas diferenças aqui nos tamanhos. De comprimento, pode observar, o número 24, o comprimento é menor e a largura dele, a espessura dele também é menor. Olha a diferença que nós temos aqui, ó, desse dispositivo. Tá? Esse é um 16 e esse aqui é o 24, tá vendo? O que acontece nesses dispositivos aqui? Tá? Quando nós funcionamos o paciente, nós temos uma parte rígida e a parte que é flexível. A que é flexível, que é essa parte aqui, ó, que então é o dispositivo propriamente dito, isso que vai ficar dentro da veia do paciente. Essa outra parte que é o mandril, isso vai ser descartado no pérfuro cortante. O que nós temos hoje são dispositivos com proteção de segurança aqui, tá? Esses aqui não são, então, consequentemente, quando a gente vai utilizar para a punção venosa, nós temos que cuidar para não ter, então, o acidente com pérfuro cortante, principalmente se nós já tentamos funcionar esse paciente. Outro detalhe também, tá? Se nós formos lá, funcionamos o paciente, indiferente de qual o número do dispositivo, tá? Se nós não conseguimos pegar essa veia no primeiro momento, nós não reutilizamos o mesmo dispositivo. Ele é colocado fora e a gente vai utilizar um outro dispositivo. Por quê? Quando nós perfuramos a pele do paciente, pode ser que nessa região do dispositivo aqui fique algum coágulo de sangue, algum resíduo. E isso vai impossibilitar que o sangue retorne por dentro do mandril e a gente possa visualizar. Em resumo, a gente não vai conseguir pegar a veia, tá? Então, se vocês tentaram funcionar, não deu certo, vai ter que trocar o dispositivo e começar o procedimento tudo de novo, tá? Um outro detalhe que eu quero mostrar para vocês aqui, então esses a gente fala que são os flexíveis, tá? Nós temos esse outro dispositivo aqui que é o scalp. Quando eu falo que é flexível, de novo, tá? Vamos pegar um maior aqui para vocês verem. É isso aqui que é flexível, tá? Que é realmente o dispositivo vai ficar dentro da veia do paciente. Quando nós utilizamos dispositivos que não são flexíveis, eles possuem só agulha, que é o caso do scalp, tá? Ou antigamente a gente falava a borboletinha, o butterfly, porque ele parece uma borboletinha aqui, as asinhas, tá? Qual é a diferença aqui? Nós temos uma agulha, e é essa agulha aqui que vai ficar dentro da veia do paciente. Então eu não tenho essa flexibilidade do dispositivo. Então por isso que a gente fala dispositivo flexível e não flexível, tá? Então esse aqui, antigamente nós utilizávamos bastante esse dispositivo, tá? Indiferente, também ele possui tamanhos, indiferente se era para o paciente que ia ficar internado ou não. Hoje já é ao contrário. Quando que nós utilizamos esse dispositivo? Em algumas unidades de pronto atendimento, pode ser que use para fazer uma medicação e retirar esse dispositivo logo em seguida. Fazer coletas de sangue nós podemos fazer também através desse dispositivo, mas manter ele dentro da veia do paciente, o paciente vai ficar internado muito tempo, não é recomendado. Por quê? Vai transfixar essa veia porque é um dispositivo que é endurecido, né? Então, se o paciente movimentar o braço, o membro, enfim, vai acabar transfixando essa veia.
ao contrário dos nossos dispositivos flexíveis. Agora nós vamos passar para a técnica propriamente dita. Então, alunos, vamos passar para a técnica da punção venosa. Vamos fazer duas técnicas, o do catéter flexível e do catéter não flexível. Primeiramente, vamos à separação dos materiais. Então, vocês já lavaram a mão, já lavaram a bandeja e agora vocês vão separar esses materiais. O que vocês vão precisar para a punção venosa? Primeiro, vocês vão escolher, né, qual o dispositivo que vocês vão utilizar. De novo, né, depende da rede venosa desse paciente, o objetivo dessa punção venosa, se vai ser para grandes volumes ou apenas medicações de horário, e aí vocês vão separar esse material. Vocês vão precisar da bandeja, já previamente higienizada, vão precisar do dispositivo, vocês podem sempre levar o dispositivo mais de um, tá? Porque se vocês não conseguirem funcionar, relembrando, vocês vão ter que descartar ele e pegar um novo dispositivo. Uma seringa de 10 ml, uma agulha 40 por 12, um sorinho fisiológico, né, de 10 ml, uma tesoura, o Polifix, luva de procedimento, máscara cirúrgica, o óculos de proteção, 2 copinhos com algodão, um algodão seco e um algodão com álcool. E aí vocês vão precisar do garrote e por fim os micropores, tá? Usem de preferência micropore no paciente e não esparadrapo, tá? Porque o esparadrapo, consequentemente, a resina que ele tem, a cola, ela adere muito à pele do paciente, então na hora de retirar vocês podem fazer alguma lesão. Lógico, vai depender do que vocês têm disponível também na instituição para poder fazer essa fixação, tá? Antes de vocês irem no quarto, vocês já podem cortar a fixação e levar ela já disponível aqui na bandeja de vocês, tá? Então vocês vão pegar a tesourinha. O que vocês vão precisar aqui? Um micropore de 5 centímetros, que é essa espessura aqui dessa largura, tá? Vocês cortem 4 fitas do mesmo tamanho. E aí vocês vão precisar de um de 2,5 centímetros. Vou explicar por que vocês vão precisar desse tamanho. Vocês podem levar o micropore até o quarto sem problema nenhum. Vamos passar para a técnica agora. Então, alunos, agora vamos passar para a prática realmente da técnica de punção venosa. Então, aqui nós estamos simulando a cama do paciente, por isso essa toalha branca em cima embaixo do braço do paciente. Então, eu já trouxe meus micropores cortados. Agora, nós temos que fazer a permeabilização do Polifix. O que é o Polifix? Quando nós funcionamos o paciente, nós usamos o catéter flexível, nós temos que ter alguma conexão com esse catéter para então nós podermos fazer as medicações, a solução, enfim. Então esse é o dispositivo que nós utilizamos, então nós precisamos permeabilizar esse dispositivo. Assim como eu tinha explicado para vocês a permeabilização lá do equipo, do soro que fica pendurado para o paciente para fazer, aqui é a mesma coisa. Nós temos dentro desse dispositivo ar, então nós precisamos tirar esse ar primeiramente. Então por isso que eu peguei a minha seringa de 10 ml, a agulha 40 por 12 e o flaconete de sorinho fisiológico. Então nós vamos primeiro fazer a permeabilização. Então, como eu já tinha explicado para vocês, nós fazemos a higienização da ampola. Não abrimos, vamos primeiro montar o sistema seringa e agulha. Lembrem de não encostar nas pontas que elas vão se unir para não contaminar. E aí eu tenho o meu sistema seringa e agulha montadinho. De novo, façam
o tracionamento do êmbolo, tá? Porque ele é durinho. Depois que eu fiz isso, aí eu vou abrir o meu flaconete. Vamos aspirar. Aspirem tudo, tá? Vocês vão ocupar quase todo esse soro aqui mesmo. Enquanto eu não coloquei no paciente e não utilizei essa agulha, eu posso fazer o reencapar dela. Agora vamos permeabilizar esse dispositivo. Tá? A mesma coisa que as outras embalagens, ele tem um local específico para abrir, não precisa rasgar essa embalagem. Ele possui algumas pontas que nós não podemos contaminar, que é essa ponta aqui, tem uma tampinha, e depois nós temos essa região aqui que também temos duas tampinhas. Então, por enquanto, eu posso pegar nele sem problema nenhum. Se cair alguma dessas tampinhas, eu tenho que cuidar para não contaminar. Se eu encostar essas regiões sem as tampinhas, eu contaminei esse dispositivo. O que tem que acontecer tem que ser descartado. O que acontece aqui no Polifix? O Polifix ele parece um Y na realidade. Se vocês observam aqui, eu tenho duas hastes para cima que se unem no corpo dele e depois ele fica uma única haste. O que vai acontecer aqui? Essa parte que é única é onde a gente vai colocar no dispositivo flexível depois da punção. Então nós temos que passar o soro fisiológico nessas duas hastes e nessa haste aqui. Em resumo, permeabilizar de soro para tirar o ar. Como que nós fazemos isso? Vocês podem observar que nós temos dois clamps aqui. Então, um lado a gente clampeia, tá? E o outro lado eu deixo aberto. Pode ver que ele está aberto, tanto é que ele está subindo e descendo. Nós pegamos a agulha, tira da seringa. Vocês podem observar que eu estou ficando tudo na mão, tá? Por que eu fico com isso na mão? Se eu colocar aqui em cima, pode acontecer de eu encostar na minha mesa e contaminar a minha seringa, ou então a minha agulha. De novo, se nós fizermos isso, às vezes a gente faz isso de forma bem imperceptível, nós estamos contaminando todo o sistema e a gente vai permeabilizar isso aqui e vai depois colocar no paciente. Então fiquem com os materiais todos na mão. Então eu fui lá, desacoplei a agulha da seringa, continuo com ela na minha mão, pego a haste que eu não clampei, que é essa aqui, ó, a azulzinha, retiro essa tampinha e já fecho a minha agulha, tá vendo? Agora que esse sistema está fechado, eu posso largar a minha mesa, não tem problema nenhum, eu não vou contaminar. Conecto a minha seringa no local que eu tirei a tampinha e estou com o sistema fechado de novo, não contamino nada. Como vocês não têm a destreza suficiente, vocês podem utilizar um copinho para colocar o soro ali, porque ele vai passar daqui da minha seringa, vai ir até o final e vai pingar, tá? Então vamos fazer isso aqui. Tá vendo que ele vai pingar lá no copinho, sem problema nenhum. O que eu fiz aqui? Eu permeabilizei essa haste azul. Essa branca eu não permeabilizei ainda, ela está fechada, lembra? Ela está com ar. Então antes de eu desacoplar a minha seringa da parte azul, eu clampei a parte azul, ó, tá clampeadinho. De novo, pego na mão o sistema da agulha com a tampinha, retiro, pego tudo na mão e já fecho essa outra parte aqui e reconecto aqui. Tá tudo fechado, eu não contaminei nada. Vamos agora então permeabilizar a parte branca. Tá clampeado, vamos clampear ainda. Fecha e conecta. Tá tudo fechadinho, vou largar em cima da minha mesa. E agora eu tô com a parte branca clampeada porque eu não tinha desclampeado ainda. Desclampeia. Ó, tá vendo que ela tá solta agora? E aí eu vou passar a minha água, meu soro fisiológico da seringa, por essa parte que eu não passei ainda. De novo lá no copinho. Ótimo. Deixamos clampeado isso aqui. Esse sistema nós vamos até o quarto do paciente, tá? Que a gente vai utilizar. Depois que eu fiz isso, vamos limpar agora a nossa mesa aqui. Depois a gente vai descartar tudo. Depois que nós fizermos isso aqui, nós vamos até o quarto do paciente. E aí nós continuamos com esse sistema aqui também dentro da bandeja do paciente lá.
Depois que eu permeabilizei, de novo, eu escolhi a veia do paciente, eu escolhi o tamanho do dispositivo, aí eu vou passar para a técnica. Alunos, pensem assim, ó, prefiro perder tempo escolhendo a veia ou local do que fazer várias funções, porque, querendo ou não, é um procedimento invasivo, é um procedimento que cada paciente tem um limiar de dor, tem pacientes que sentem muita dor com isso, tem pacientes que até não tem problema nenhum em relação à dor, mas é um procedimento invasivo que vocês estão fazendo. Vocês estão transpassando toda a barreira da pele e introduzindo o dispositivo lá na veia desse paciente. Então, o risco de contaminação é muito grande, que nem eu falei na aula teórica para vocês, que nós temos risco de flebite, temos algumas complicações. Então, se eu utilizar uma técnica errada, eu posso sim estar fazendo todas as complicações possíveis, tá? Então, vamos pensar. Eu tenho meu paciente, de preferência, ele deitado na cama, tá? Esse é o ideal, porque aí ele está mais relaxado, ele também não está olhando para aquele local onde vocês vão funcionar. Como eu falei, vamos escolher a veia do paciente. Se ele tem alguma lesão na pele que vocês estão observando, já calcem a luva de vocês. Caso contrário, vocês podem calçar essa luva no momento que vocês forem realmente funcionar. Na hora de fazer toda essa questão de procurar a veia, até não tem necessidade. Vamos utilizar o garrote. Esse garrote que nós temos no laboratório, ele tem duas pontas, tá? Uma ponta que é de engate e a outra ponta que é onde a gente vai soltar. Como que vocês vão fazer isso para não se perderem? Sempre os alunos se perdem para fazer isso aqui, tá? Lembrem que aqui, ó, eu tô com as duas pontas juntas. Como eu tenho que juntar isso no paciente, eu deixo uma virada para cada lado, tá? Os opostos. Tem um outro detalhe no garrote, tá? Esses ainda, eles têm um nomezinho aqui. Esse nome é a marca aqui do dispositivo, tá? Esse nome sempre fica virado para fora, ou seja, o braço vai ficar em cima desse dispositivo e quando a gente for utilizar ele, o nome vai ficar virado para fora. Vocês sempre vão conseguir se achar daí com esse garrote. Vamos pensar lá. Nós temos a mão do paciente e nós temos todo o braço que nós podemos escolher de veias. Quando utilizar a mão, quando utilizar o braço, o antebraço, a fossa, enfim. Primeiro, a fossa, que é onde nós dobramos o braço, deixem para a última escolha. Lembra que o dispositivo é flexível, então a hora que o paciente dobrar esse braço, aquele dispositivo vai ficar com uma dobra, tá? Então a gente não vai conseguir infundir mais nada nesse dispositivo, nós vamos perder esse dispositivo. Então tentem por regiões retas, tá? Regiões que sejam longas. Então, como eu falei, na mão, no antebraço, no braço, a fossa em últimos casos. A fossa nós deixamos mais para coleta de sangue, tá, minha gente? Mas, às vezes, não tem condição, a gente acaba tendo que funcionar realmente. Lembrem que, vamos pensar, eu quero procurar entre a mão e o cotovelo do paciente. Então, nós vamos garrotear sempre bem acima da onde nós vamos funcionar. Pelo menos uns 10 centímetros acima. Esse garrote, depois que tu colocou, é só puxar que ele vai garrotear o braço do paciente. Então, eu tenho toda essa região que, quando eu faço o garroteamento, dessa região para baixo, o fluxo sanguíneo ele está mais paralisado. Tá? Como nós estamos falando de veia, se eu deixar muito tempo garroteado, esse membro ele vai começar a ficar cianótico, ou seja, ficar rocheado. Então, eu tenho que liberar esse garrote para deixar a circulação acontecer novamente. Então, para procurar a veia, tá, nós utilizamos aquele nosso algodão molhado lá com álcool. Tá? O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer, se o meu fluxo sanguíneo está todo para baixo, nós vamos empurrar contra o garrote. Por quê? Para acumular o sangue ali, eu ver então essa veia. As veias, gente, a princípio, nesse boneco aqui dá para ver bem, tá? Vocês podem observar que ela é uma veia reta. Aqui tem uma veia reta, tá? O que vai acontecer aqui? Quando nós temos dispositivos longos, nós temos que ter veias longas. Todo dispositivo tem que ficar dentro da veia. A única coisa que vai ficar para fora é a parte coloridinha, aquela que eu falei para vocês que tem cores. Então, se eu vejo uma veia, por exemplo, aqui, ó, vamos pegar essa menor aqui, ó. Aqui tem uma veia também. Eu vou pegar o meu dispositivo 16. 16, metade do dispositivo vai ficar para fora, porque é o tamanho que é a veia aqui, tá? Agora, se eu quiser um 16, eu posso muito bem funcionar aqui, ó, o tamanho que é a veia, tá? Então, nós temos que cuidar isso, o tamanho do dispositivo que nós temos e a veia que nós estamos escolhendo. Sempre regiões que têm mais pele, mais gordura, é menos dolorido.
Então, no dorso da mão, ela com certeza é mais dolorida, tá? Até mesmo porque aqui nós temos uma quantidade de tecido adiposo bem menor, tá? Quando o paciente é obeso, ele pode ter uma quantidade de tecido adiposo grande aqui que a gente não consegue nem visualizar essas veias. Então, a veia, além de visualizar, nós também temos que apalpar ela, tá? Tem pacientes que são tão difíceis de rede venosa que nós apalpamos, nós visualizamos e nós não conseguimos fazer nada. A gente não consegue nem apalpar e nem visualizar. Aí é questão de anatomia, tá? De novo, escolham bem a veia, tá? Percam tempo escolhendo para depois então fazer o procedimento em si. Então eu escolhi essa veia aqui lateralizada, tá? Então agora eu vou terminar de me aparamentar. Então, eu tiro o garrote, tá? E deixo lá embaixo do paciente, tá? Embaixo do braço do paciente. Agora vamos arrumar todo o material. Vamos deixar o meu dispositivo perto da minha mão dominante, tá? Eu vou utilizar o dispositivo flexível 20. Vamos colocar a máscara. Isso não é só para a época de coronavírus, tá? Na realidade, a máscara e o óculos são obrigatórios para a punção venosa. Tá? Quem usa óculos de grau pode estar utilizando só o óculos de grau. Tá? E a luva do procedimento. Expliquem para o paciente o que vocês estão fazendo, né? Não utilizem a palavra, né? Todo mundo acaba falando é só uma picadinha, porque como eu falei, cada paciente tem um limiar de dor, então às vezes a picadinha não é só uma picadinha, é uma picada bem dolorosa, tá? Então falem para vocês que vocês vão fazer o procedimento e que a gente precisa que o paciente fique calmo, tá? Depois que eu me aparamentei, vamos dar roteada de novo. Vamos abrir o dispositivo. E agora vamos tirar a capinha do dispositivo aqui. Tem que cuidar que ele solta aqui embaixo. Aqui, ó. Como funcionar ele? Nós temos, vamos ver se dá para tu ver ali. Ó, no dispositivo nós temos o bisel. O bisel dessa agulha, que é a abertura, ela tem que ser voltada para cima, nunca para baixo, tá? Por quê? Os fluxos do sangue, se voltado para baixo, não vai retornar no dispositivo, tá? Então, nós temos que deixar o bisel virado para cima. Angulação não é 90 graus, não é 15 graus, nem 0 graus. É em torno de 30 graus. Por quê? Primeiro, nós temos que transpassar a pele do paciente, para depois terminar de introduzir o dispositivo. Às vezes a veia é mais profunda, a gente acaba tendo que utilizar quase todo o dispositivo para ter o retorno do sangue no canhãozinho aqui, ó, nessa parte branca, tá? Então, ó, eu seguro a pele do paciente por baixo. Tem pessoas que utilizam essa técnica aqui, isso vai ser da escolha de vocês, mas estiquem a pele do paciente. Por quê? Porque quando vocês funcionarem, vocês não estarem levando a pele junto. A pele ela tem que ficar esticada. Apoia a tua mão dominante sobre o braço do paciente e faz uma angulação de 30 graus. Introduz. Depois que eu furei, aí eu posso deixar uma angulação menor. Esse boneco aqui, a gente não vai ter o retorno venoso que eu tô falando para vocês, tá? Mas depois que tu tem o retorno venoso, vocês não precisam continuar empurrando o dispositivo. Quando o retorno venoso vem, eu vou ter sangue dentro dessa parte esbranquiçada aqui. Quando eu tiver esse sangue, eu paro de introduzir o mandril, seguro o dispositivo e introduzo só a parte flexível. É esse o movimento que a gente faz, tá? Depois que eu fiz isso, aí eu tiro o garrote do paciente. Tá? Porque se vocês não tirarem o garrote, vai voltar muito sangue na bancada, enfim, na cama do paciente, tá? O que vai acontecer aqui, ó? Como eu falei pra vocês, essa parte rosa é a única coisa que vai ficar pra fora, tá? Não fica mais nada pra fora ali. O mandril, vocês estão vendo aqui, ó, isso aqui a gente vai retirar. Só que aí eu não posso deixar isso aberto, eu tenho que conectar esse sistema aqui. Então, o que acontece? Quando eu vou retirar esse mandril, nós temos que utilizar nosso dedo próximo da parte rosa, amarela, enfim, da outra cor que for do outro dispositivo, vamos pressionar
a hora que eu tirar esse mandril. Para quê? Para evitar que volte esse sangue e faça toda uma lambança aqui no paciente, tá? Então, isso é uma coisa muito rápida a ser feita. Depois que eu retiro, ó, tô retirando o mandril. Não retirei todo ainda. Vou lá e aperto. E aí, ó, eu tiro a tampinha de lá e conecto aqui, ó. Só encosto. Depois que eu encostei aí, eu tiro a minha mão de onde eu tava pressionando, seguro a parte colorida e aí sim eu faço uma pressão maior. Agora eu tenho tudo montado. Só que um detalhe, né, gente, tá? O que acontece aqui, ó? Se eu deixar solto, o paciente vai se mexer, vai cair tudo, tá? Então a gente tem que fazer toda a fixação. Antes de eu fazer a fixação, se o paciente está bem posicionado, que nem braço está paradinho aqui, eu posso até fazer um teste, ver se está na veia, tudo certinho, e injetar o soro. Se isso não acontecer, a gente fixa primeiro. O que é o teste que eu falo para vocês? Lembra que está clampeado? Então, ó, só vocês observarem, eu estou mexendo e lá está mexendo. Tá? Então, por isso que deve vocês fixarem primeiro. Como que fixa? Um dos micropores largos, aqueles que eu falei para vocês, por baixo. Por quê? Vocês estão vendo que esse Polifix aqui, ele tem umas abinhas. Isso aqui pressiona a pele do paciente e machuca, tá? Então, por isso que a gente coloca o micropore por baixo. Um outro micropore por cima, lá na parte coloridinha. Lembra daquele menor? De 2,5 cm? É a tal de borboletinha ou gravatinha que a gente faz, tá? A gente passa por baixo do dispositivo e faz uma gravatinha. Por quê? Isso aqui fixa melhor todo esse sistema, tá? E um por cima dessa gravata. Agora eu tenho fixo, agora eu posso manipular aqui que ele não vai soltar tudo, tá? O que nós fazemos depois que nós fixamos? Nós desclampeamos, tá? Eu preciso fazer o teste, ver se realmente isso está na veia. Então, nós tracionamos o êmbolo. Vocês estão vendo que está voltando soro lá? Então, isso aqui estaria voltando sangue. Voltou o sangue, aí eu tenho que lavar esse acesso, tá? Eu introduzo quantos ml? 5, 10 ml, não tem necessidade de mais que 5 ml. Por quê? Eu tenho que empurrar todo o sangue que retornou aqui, lá para dentro da veia do paciente. Porque se eu não fizer isso, o que vai acontecer? Nós vamos perder essa veia, tá? Porque vai acabar coagulando. Depois que eu permeabilizei, que eu salinizei, aí eu clampeio de novo isso aqui. Lembra que eu tinha trazido lá para o meu paciente aquele sistema que tinha fechadinho, tá? Da tampinha e da agulha? Então agora nós vamos ocupar essa tampinha. Então agora eu tô com o meu sistema fechado. Está faltando uma coisa aqui que é a identificação, porque nós temos tempo de permanência isso, tá? Nós temos instituições que se troca esse dispositivo a cada 3 dias, outras a cada 4 dias, aí depender do local que vocês estão trabalhando. Então vocês têm que identificar. Vocês não precisam colocar o nome do paciente, que é lógico que é dele porque está nele, mas vocês precisam identificar com a data do dia, o número do dispositivo, o número 20 e o nome de vocês. E aí a gente coloca por cima. Um detalhe que a gente tem que cuidar no Polifix é quando a gente faz isso aqui. Dá para fazer essa dobra aqui. Dependendo da marca do Polifix, ele clampeia e ele faz uma dobra assim, ó. Fica que nem eu estou mostrando para vocês. E aí a gente tenta passar a medicação e não vai, porque essa dobra fica, tá? Então cuidado quando vocês forem dobrar esse dispositivo, não tem problema nenhum em dobrar, mas quando for fazer a medicação de preferência, tira essa dobra e aí faz a medicação de vocês. Sempre no final de cada medicação, mantenham as 2 vias clampeadas, tá? Porque senão vai voltar o sangue, vocês vão perder o dispositivo e aí vocês vão ter que trocar essa veia antes do necessário, tá? E sempre quando vocês forem fazer a realização de alguma medicação aqui, vocês lembram na outra aula que eu ensinei vocês a prepararem a questão da medicação na seringa? Vocês sempre vão fazer a limpeza do local onde vocês vão fazer essa medicação. Por quê?
Porque esse local, vocês concordam que está encostando na cama? Tá? Então, antes de nós utilizarmos uma seringa aqui, nós pegamos um algodão com álcool 70%, faz a higienização da tampinha e aí vai retirar essa tampinha daqui, vai cuidar, sempre cuidem, ó, dá para vocês observarem a tampinha, que ela tem uma pontinha ali, ó, tá? Essa pontinha é mais para cima do que para dentro, então se vocês largarem aqui, ó, eu vou encostar na cama do paciente e aí a gente vai retornar com isso aqui. E isso vai ficar em contato com a via que está lá dentro do paciente. Em resumo, a gente vai contaminar. Tá? Então, cuidado com essas tampinhas de não largar. A tampinha caiu no chão, a tampinha caiu na cama do paciente. Tem que pegar uma nova tampinha. Essas tampinhas, elas vêm separadas também, tá? Mas nunca utilizem a mesma tampinha se vocês contaminarem. Tá? E depois, eu retiro o garrote, então. E aí eu fico com o meu dispositivo certinho. Antes de vocês saírem do quarto, vocês vão tirar toda a paramentação, vão ver se não deixou nada em cima do paciente. O que era de agulha, mandril, vocês não reencapam, só larga dentro da bandeja, que nem eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui dentro do meu mandril, eu não vou tentar reencapar, pegar a tampinha lá e reencapar. Largo dentro da bandeja, por isso levar uma bandeja, tá? E aí tira a máscara de vocês, ok? Todo o procedimento, retirar o material que vocês estavam utilizando no quarto, reuniram na bandeja, vocês vão até o expurgo, né, onde a gente despreza alguns materiais, e depois no posto de enfermagem. Então, lembrem que nessa bandeja que vocês fizeram esse procedimento de punção, nós temos o quê? Nós temos um mandril, que é o pérfuro cortante. Lembra que eu falei para vocês que não era para reencapar? Então, lá no expurgo, calcem uma luva de procedimento. Por quê? Vocês podem ter alguma coisa aqui com sangue, inclusive o mandril que vocês utilizaram tem o sangue. Visualize aonde está esse mandril dentro da bandeja de vocês, até mesmo para vocês não se picarem nessa hora. De preferência, coloquem fora, a primeira coisa são os pérfuros. Então, pega esse mandril e coloca no pérfuro cortante. Tinha um outro pérfuro aqui também, que era aquela agulha. Pega aquela agulha, não precisa tirar a capinha, vai pro pérfuro cortante. Agora vocês têm certeza que não tem nada de pérfuro aqui, que não há o risco de vocês fazerem algum acidente com material biológico. A máscara que vocês utilizaram, se ela não tiver respingo de sangue, nada, ela pode ir nesse momento para o lixo comum, não é reciclável, tá? O algodãozinho que vocês utilizaram lá no paciente, aí é lixo infectante. Os copinhos de plástico, se não tiver resíduo de sangue, ele é reciclável. A luva que vocês utilizaram lá no paciente, vocês encostaram no paciente, é lixo infectante. Depois vocês têm a seringa, que vocês também utilizaram no paciente, infectante. O invólucro do dispositivo que vocês utilizaram, vocês só retiraram o dispositivo aqui. Então isso aqui tudo é reciclável, é papel e plástico, tá? Aqui ficou mais um algodãozinho, também é infectante. E esse material que tem aqui são os materiais que vão permanecer, tá? Então agora vocês retirem essa luva, tá? Que vocês utilizaram, pegaram o mandril, infectante. No posto de enfermagem, que é um material que vai ficar lá, vocês deixam o micropore, o óculos, o garrote, a tesoura e daí a caneta que a gente tinha utilizado. Por fim, vocês vão fazer a higienização da bandeja, tá? Bom, como a gente tinha explicado no início do procedimento, vocês já fizeram também. Utilizem o álcool, né, que daí fica mais fácil de secar, na verdade. E daí, vai secar essa bandeja com papel toalha ou a compressa, né, se estiver disponível na instituição que vocês estão fazendo o trabalho de vocês, tá? Lixo comum. Tá molhado, não é reciclável.
E aí, vocês vão guardar ela conforme o local disponível que tem. Depois que vocês terminaram isso, vocês finalizam com a lavagem das mãos de vocês. Procedimento realizado, ok? Firme. Pode ir. 1, 2, 3. Bom dia, alunos. Então, nós vamos fazer a punção venosa com um dispositivo não flexível. Vamos pensar a partir do ponto que nós não vamos utilizar mais aquele que estava puncionado, então nós temos que retirar primeiro esse. Como que nós retiramos? Tá? Nós cortamos um micropore extra, a gente vai precisar. E a gente vai precisar de um pulmãozinho assim, para retirar luva de procedimento. Seco na dedo de vocês. Como que nós retiramos isso? Não é simplesmente puxar, tá? Esse braço ele não tem pelo, né? Então é mais simples. Mas para o paciente que tem pelo no braço, nós temos que cuidar para não ter mais dor para retirar esse dispositivo. Então sempre lembrem que nós estamos fixados aqui no meio, é onde está o dispositivo propriamente dito. Então temos toda essa região de micropore para retirar. Então a gente vai tirando aos poucos em volta da região central ali, tá? Como que nós fazemos? Pegamos uma ponta do micropore e com a outra mão nós seguramos a pele do paciente e nós vamos tirando aos poucos, tá? E aí a gente vai fazendo isso até descolar todo o micropore, tá? Aqui já está descolado porque no boneco ele não fica muito fixo, tá? O que vai acontecer? A gente vai ficar assim, ó, tá? Com isso na mão aqui. Lá no meio ainda está o dispositivo do paciente. Quando nós visualizarmos o dispositivo, a gente está vendo, ele está ali, a inserção, nós pegamos aquele algodãozinho seco e só apoiamos ali. E aí sim eu faço a retirada dele. Por que isso? Porque ele contém sangue. O sangue ele pode espirrar no paciente ou até mesmo em nós. Isso aqui ó, vai direto para a bandeja de vocês. Aquele micropore que vocês pegaram, então vocês vão fazer uma pressão e vai fixar essa região aqui, vai deixar ainda com o curativinho até parar de sangrar. Para sair do quarto, retira a luva e término do procedimento. Quando você quiser. Então, alunos, depois que eu retirei o dispositivo anterior, nós vamos fazer de novo a escolha da veia, né? Lembrar que agora nós temos um dispositivo que não é flexível, então nós vamos ficar com esse dispositivo dentro da veia do paciente, então essa veia tem que ser realmente bem reta, bem linear, tem que ser um local que o paciente não vá dobrar esse braço, porque de novo vai transfixar. Então nós vamos garrotear, mesma coisa que a gente fez antes. Vamos pegar o algodão com ó, para escolher o local que nós vamos funcionar. Ó, eu já escolhi essa região aqui, ó, que é uma veia bem reta, tá? Depois que eu escolhi, tiro o garrote para eu poder me aparamentar, né? Coloco a máscara. O meu dispositivo já está pronto, né? O óculos e o procedimento de vocês.
Vamos garrotear novamente. E aí vamos fazer a limpeza da pele para visualizar bem essa veia. Então, vocês podem observar aqui que é uma veia reta, linear, tá? Pode largar o algodão com álcool lá. Como pegar a borboletinha aqui, tá? O escalpo. Vocês estão vendo que aqui tem uma parte pontilhada e do outro lado eu não tenho pontilhado, mas parece que eu tenho umas hastezinhas. É porque o pontilhado é para dar aderência na luva, em resumo, não escapar o dispositivo. Então, a gente pega ele por cima e fecha essas asinhas, ó. Tá vendo? É assim que a gente vai pegar esse aqui, ó. Quando a gente faz assim e a gente tira a capinha da agulha, nós vamos observar que o bisel fica para cima. Tá vendo? Que o orifício ali onde tem a parte distal tá virado para cima. Se a gente, vou mostrar para você aqui o errado. Se a gente pegar de forma errada essa parte áspera fechada, o bisel vai ficar para baixo. Em resumo, tá errado o que a gente tá pegando, tá? Então, pega pra cima, ó, partezinha áspera, retira, bisel pra cima. Mesmo esquema, estica a pele do paciente, tá? De preferência a mão por baixo, ou como vocês se apoiarem, acharem melhor. Pode ver que eu tô com todo o meu sistema perto do paciente. Apoia a mão dominante na pele, também a angulação vai ser a mesma, tá? Então, nós vamos fazer um ângulo de 30 graus. Furou. Esse aqui vocês vão ter que entrar na pele do paciente até o final. Ó. E aí eu vou soltar, tira a mão devagar lá embaixo, tira o garrote e solta. O que vai acontecer quando eu soltar? Vai ficar assim, tá? De novo, aqui eu não tenho clamp, se vocês observarem. Tá vendo que eu não tenho nenhum clamp aqui? Que nem lá no Polifix. Então, vamos fixar antes de fazer os testes. Um por baixo. E pode ver que é bem delicado mesmo, não é uma coisa rápida que a gente tem que fazer com calma. Um por cima. Depois que eu fixei esses dois, vamos fazer o teste. Vai aspirar, vai voltar sangue por aqui e vai lavar. Tá? Também aqui é 2, 3 ml, está o suficiente. Depois, lembra que eu trouxe lá a minha agulha e a minha tampinha? O que vai acontecer? Como eu não tenho clamp aqui, nós temos que pegar esse dispositivo e fazer essa dobra nessa extensão. Ó, vocês estão vendo que eu tô fazendo uma dobra aqui? Por quê? Para eu poder retirar isso aqui e não voltar sangue. E aí, vocês tamparam. Depois eu tiro. Isso aqui, geralmente, nós deixamos mais enroladinho e nós vamos colocar um outro micropore em cima. Ó, tá vendo? A mesma coisa vai ter identificação, tá? Que vocês vão fazer e vão colocar aqui em cima. E aí, coloca em cima de novo. E depois vocês vão tirar o garrote. Para retirada desse dispositivo é a mesma coisa do anterior, tá? Não tem nenhuma diferença, vocês vão fazer todo o desprendimento do micropore em volta, vai achar a inserção e vai colocar o algodão ali e vai retirar o dispositivo. De novo, para que serve esse dispositivo? Medicações rápidas, coleta de sangue, não é um dispositivo que vai ficar em permanência longa nesse paciente. Antes de sair do quarto, tira toda a paramentação de vocês. E aí vai até o expurgo e vai vai desprezar os materiais, ok? Então, alunos, depois que vocês fizeram todo o procedimento, retiraram o material que vocês estavam utilizando no quarto, reuniram na bandeja, vocês vão até o expurgo, né, onde a gente despreza alguns materiais, e depois no posto de enfermagem. Então, lembrem que nessa bandeja que vocês fizeram esse procedimento de punção,
nós temos o quê? Nós temos um mandril, que é o pérfuro cortante. Lembra que eu falei para vocês que não era para reencapar? Então, lá no expurgo, calcem uma luva de procedimento. Por quê? Vocês podem ter alguma coisa com sangue, inclusive o mandril que vocês utilizaram tem o sangue. Visualize aonde está esse mandril dentro da bandeja de vocês, até mesmo para vocês não se picarem nessa hora. De preferência, coloquem fora, a primeira coisa são os pérfuros. Então, pega esse mandril e coloca no pérfuro cortante. Tinha um outro pérfuro aqui também, que era aquela agulha. Pega aquela agulha, não precisa tirar a capinha, vai para o pérfuro cortante. Agora, vocês têm certeza que não tem nada de pérfuro aqui, que não há o risco de vocês fazerem algum acidente com material biológico. A máscara que vocês utilizaram, se ela não tiver respingo de sangue, nada, ela pode ir nesse momento para o lixo comum, não é reciclável, tá? O algodãozinho que vocês utilizaram lá no paciente, aí é lixo infectante. Os copinhos de plástico, se não tiver resíduo de sangue, ele é reciclável. A luva que vocês utilizaram lá no paciente, vocês encostaram no paciente, é lixo infectante. Depois vocês têm a seringa, que vocês também utilizaram no paciente, infectante. O invólucro do dispositivo que vocês utilizaram, vocês só retiraram o dispositivo aqui. Então isso aqui tudo é reciclável, é papel e plástico, tá? Também é infectante. E esse material que tem aqui são os materiais que vão permanecer, tá? Então agora vocês retirem essa luva, tá? Que vocês utilizaram, pegaram o mandril infectante. No posto de enfermagem, que é um material que vai ficar lá, vocês deixam o micropore, o óculos, o garrote, a tesoura e daí a caneta que a gente tinha utilizado. Por fim, vocês vão fazer a higienização da bandeja, tá? Bom, como a gente tinha explicado no início do procedimento, vocês já fizeram também. Utilizem o álcool, né? Que daí fica mais fácil de secar, na verdade. Daí, vai secar essa bandeja com papel toalha ou a compressa, né? Se estiver disponível na instituição que vocês estão fazendo o trabalho de vocês, tá? Lixo comum, tá? Tá molhado, não é reciclável. E aí, vocês vão guardar ela conforme o local disponível que tem. Depois que vocês terminaram isso, vocês finalizam com a lavagem das mãos de vocês. Procedimento realizado, ok?